Olá, meus amigos, aqui Gilmene, que o Conde Basile. Estou aqui na Praia do Costão para mais um Palavra de Amigo. Estamos direto de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, aqui no meu quintal de casa, em frente ao Castelo Santa Saracali, o Santuário Nacional, a Santa Padroeira do Povo Cigano, Santa Saracali. Venha conhecer, viu? Não deixe, quando vir aqui para Peruíbe, na subida da serra, que vai para o Guaraú, na Serra dos Itatins, você vai encontrar o Castelo Santa Saracali. E eu estou hoje aqui para falar com você, lógico, passeando também com o Taquito, neste fim de tarde, aqui nesse espaço que eu falo que é o meu quintal de casa, a minha praia particular. Nós estamos aqui para falar sobre os orixás. Quem são? O que são os orixás? Você tem a menor ideia do que seja orixá? Você realmente sabe, entende que é, já ouviu falar, mas não tem certeza, tem medo de ser alguma coisa do demônio? Nesse vídeo nós vamos explicar tudo para vocês. Quem são, de onde vêm e o que fazem os orixás. Pois é, parece difícil de entender, mas não é. Os orixás, eles são seres que não viveram na Terra como nós, seres humanos. Eles não foram encarnados em corpos físicos como nós. Mas, por incrível que pareça, eles continuam vivendo, sim, aqui na Terra, junto com a gente, o tempo inteiro, e talvez você não saiba disso. Como você acha que deve ser os orixás? Pessoas físicas como nós? Como eu já disse, eles não viveram na Terra, eles viveram em planos espirituais, em locais, em colônias espirituais acima de nós, aonde tem as energias. E por que eles convivem na Terra diariamente ainda conosco? Você faz ideia? Então presta atenção. Pois é, pessoal, os orixás vivem conosco agora, nesse momento, estando aqui. Já de frente a vocês, eu escolhi esse espaço aqui na nossa praia, principalmente para falar para vocês o seguinte. Como é? Eu vou demonstrar para vocês como é que os orixás vivem entre nós o tempo inteiro. Tá vendo essa entrada da mata? Tá vendo essas pedras, essas árvores, todas essas folhas? Cada elemento da natureza pertence a um orixá, faz parte do orixá, faz parte da essência, faz parte da energia do orixá, do poder dele. Então, nós temos aqui distribuído o contato com todos os orixás ao mesmo tempo. Orixás são forças da natureza, deuses da natureza, exatamente isso. São a própria natureza. E ela aqui plasmada e faz parte da Terra. Nós colocamos a figura humana neles, o jeito voluntarioso de ser, os poderes, as iras, né, a benevolência de cada um, mediante a força do elemento que ele carrega. Então, a energia, o espírito da natureza, o espírito desses elementos é que compõe a força do orixá. Por isso que cada pessoa nasce filho de um orixá e tem uma família de santos junto, como nos signos. Os signos dos zodíacos têm todos as características, né, de cada um pela hora do nascimento e tudo mais, e mais cada signo carrega um elemento da natureza. São baseados sempre nos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, e a mistura deles e a composição deles que formam as forças de vida na Terra. Então toda forma de vida na Terra, da natureza, é um orixá. É a presença e a força de um orixá. Exemplo, estou sentado em cima das pedras. Pedra, a força energética das pedras, todo o que compõe a pedra, toda a energia e tudo que tem em volta do mineral pedra é a força de Xangô. É a representação do orixá das pedras. E aí ele vai se dividir em várias coisas, em qualidades, que seriam tipos de pedra, locais, localização, se é pedra de rio, pedra de mar, pedra vulcânica, e aí vai dar as características da força de Xangô.
Ao bater uma pedra na outra, não se sai faísca? Daí sai a lenda de Xangô carregar o fogo, que a força para fazer o fogo é o bater das pedras, ou a força dos raios e dos trovões, que também produz a faísca do fogo de Xangô. Ao mesmo tempo, a pedra que pode fazer o fogo, ela também se junta com a terra, com os elementos da natureza, da onde brotam a pureza das águas. Então, também está presente nas cachoeiras. Esse é o elemento que compõe Xangô. Estamos aqui mostrando também as matas, o elemento mata, a fartura, a caça, o habitat dos animais, o habitat de toda a fartura que seria a cadeia alimentar. E é regido pelo orixá Oxóssi. Oxóssi é a composição da mata de Oxóssi, seria o caçador, seria o responsável pela comida na mesa, seria o responsável pela nossa cadeia alimentar. Então todos os segredos do labirinto da mata, de tudo que cresce nas matas, pertence a Oxóssi. A descrição, a delicadeza para fazer, mas a beleza da criatividade, as artes que a floresta faz como um grande artista plástico gigante, vai moldando a beleza de tudo. Isso é o elemento Oxóssi. As folhas, todas essas folhas que a gente vê, que compõem os medicamentos, as árvores que compõem os medicamentos, o segredo das ervas e das folhas. Ossan, o orixá da medicina. O orixá mais secreto, mais fechado que tem é Ossan, que as folhas elas possuem segredos milenares de cura e de venenos. Então, sabendo manipulá-las da maneira correta, nós vamos estar fazendo a cura para todo o ser vivente aqui na Terra. Isso são alguns dos orixás. E eu vou estar mostrando para você mais exemplos do que é orixá, para que você tire o véu da cabeça e pare de imaginar que orixá é algum tipo de espírito que venha perturbar a sua vida, ou algum tipo demoníaco de um ser, que não tem nada a ver. Pois é, tô aqui trilhando um caminho. Sabia que um caminho também representa um orixá? Os caminhos representam Ogum, o dono dos caminhos, aquele que abre todos os caminhos através do poder da sua espada, do seu facão, feito de ferro. O elemento ferro é do orixá Ogum. O elemento das guerras, o elemento das armas, ele é a representatividade do movimento, da abertura de caminhos. O filho de Ogum é inquieto, sempre está criando coisas, abrindo caminhos e, principalmente, não gosta de ficar sem resposta, não gosta de ser ignorado. Quando você chama o orixá Ogum para uma guerra, para te defender, se não tiver o inimigo para combater, ele vai brigar com você, porque tua intensidade é muito grande. É um orixá da intensidade, do movimento, das criações e, principalmente, todo o exercício feito com o minério, o ferro, os ferreiros, todas as pessoas que mexem com o elemento ferro e que têm as ferramentas de ferro são regidas pela força de Ogum. Ogum é um orixá muito importante para a criação, para a construção, para a transformação e para a abertura de caminhos. Junto com Ogum, também, nos caminhos está Exu, que é o número 1. Ele está sempre na boca da mata, na entrada das encruzilhadas, na entrada dos cemitérios, em todos os lugares. Para você falar com qualquer outro orixá, você precisa de Exu. Exu é vulgarmente confundido com demônios ou com diabo, coisa que não existe nas religiões de matriz africana que cultuam os orixás, pois não acreditamos em demônio católico e muito menos em diabo. Exu apenas carrega dualidade e ele se assemelha muito mais às coisas dos seres humanos, principalmente as vontades, os desejos e toda aquela malandragem e toda aquela esperteza vem de Exu. Mas Exu também está junto com Ogum nos caminhos. Eles são muito parecidos. Muitas vezes existe uma fusão entre Exu e Ogum, que são
conhecidos como o Ogum Choroquê, que é metade Ogum, metade Exu. E ele tem essa força específica de trabalhar com a natureza, de trabalhar com todos os sentimentos dos seres humanos. Ele é aquele que te faz conversar com o sagrado, tanto quando você quer falar com os espíritos lá de cima quanto lá de baixo. Você não fala com ninguém, não entra em lugar nenhum antes de saudar Exu, porque ele é o número 1. E tenha a certeza que ele também é a força e muito parecido com você, porque ele carrega a sua dualidade. Ele te dá o poder de escolha. Ele é geralmente o que a gente chama sempre de livre-arbítrio. Você tem a escolha com Exu, se você quer ser bom ou você quer ser mal. E aqui vemos ali, tá vendo? A água escorrendo para o mar. A água doce que escorre para o mar. Essa também é a representatividade de um orixá. O orixá Oxumaré. Oxumaré, exatamente, não é Oxum, é Oxumaré. E também não é uma qualidade de Oxum. Ele é um orixá da transformação, que é o encontro da água doce com a água salgada. Também reconhecido como o poder do arco-íris, o sol que reflete no chuvisco das águas ou na chuva e que faz as cores do arco-íris. É uma ponte mágica imaginária, aonde sempre encurta caminhos. É o orixá que ele vai encurtar os caminhos, ele vai trazer a boa sorte, é um orixá de fortuna, é um orixá muito importante. E ele está sempre cultuado entre o encontro das águas e principalmente o sol que reflete as cores do arco-íris com a água. Ele é também representado por uma cobra de ouro, e também é o orixá da dualidade entre o masculino e o feminino. O Xumaré não é homem e não é mulher. Ele traz as duas forças. É a cobra, né, o formato da cobra, que transforma-se, né, ao morder o rabo, trazendo a astúcia e a força do mundo, do universo, né? A representatividade do universo. Dizem que a fêmea de Oxumaré seria Ieuá, um orixá pouco cultuado aqui no Brasil. Ieuá seria quando o céu está cor-de-rosa no fim de tarde, é o céu de Ieuá, o céu da contadora de histórias. A rainha que casou com o Baluaê, o dono da terra, e traz a beleza de toda a transformação. Dizem que Ieuá é o lado fêmea, a cobra fêmea de Oxumaré, que carrega, né, o mundo na mão. E conforme ela dança, ela baila, a terra se inclina, ela joga de uma mão para a outra, e a terra, ao se inclinar, faz as 4 estações da natureza, com a inclinação da terra. Dizem que é o bailado de Ieuá que dá as 4 estações na terra, né, conforme a terra gira. E dizem que o fim do mundo está na mão de Ieuá. Quando ela se revoltar, se quiser que ela jogar o mundo e não quiser mais dançar com ele, será o fim do planeta Terra. Eu espero que isso nunca aconteça, mas é uma das lendas que contam sobre Ieuá, que é muito bonito. Ieuá é um orixá muito desafiador, muito bonito, né? As mulheres dizem que só existem mulheres filhas de Ieuá, que Ieuá não pega a cabeça de homem como orixá, devido à sua extrema feminilidade. E aqui nós temos aqui uma cachoeira, só que a cachoeira aqui, ela é interna, dentro das pedras aqui. Essas pedras aqui, elas são muito grandes e lá dentro corre uma cachoeira limpíssima. Aqui é um aqueduto onde alimenta de água doce e vai sair lá na frente, tá vendo? Essa água aqui que corre aqui em direção ao mar é água doce limpinha. E a água que brota dessas pedras é a representatividade de Oxum, a deusa das águas doces. Ela é a própria água doce, é a representatividade da feminilidade da mulher, do útero materno, da questão de poder gerar a vida, porque a água doce misturada com a terra, ela faz tudo crescer.
a mata crescer, as flores crescer, tudo crescer. Então ela é conhecida como Mamãe Oxum, porque é a mãe que abençoa e que gera a vida na terra. Tá vendo aqui a água doce saindo daqui? Sem a água, o ser humano não sobrevive, os animais não sobrevivem, a terra não sobrevive. Nós seríamos um deserto, seria desertificado. Então é a água doce de Oxum. Oxum é a representatividade feminina, né? Principalmente das mulheres, das mães, né? Das matriarcas, elas que vão, que alimentam, que o seio da vida, o leite materno, ela é essa representatividade. Filhos de Oxum são extremamente necessários naquilo que são, além de serem muito sedutoras, dona dos rios, dos lagos. Cada elemento onde a água ela tem uma força muito grande, muito bonita. E se for um rio, ele vai ter as correntezas, uma cachoeira, a queda d'água, a força. Então, aí vão as qualidades de Oxum, né? E se for um lago, tem aquele espelho d'água. Normalmente, o orixá Oxum é representado por uma mulher com seios fartos, a barriga, o ventre, né, demonstrando a fertilidade, e principalmente o espelho, que é o espelho d'água. Mas o espelho d'água é algo bom e ruim, porque ao mesmo tempo que ele é lindo e transparente e reluzente, ele te cega e esconde o perigo das águas, pois ela dá vida, mas ninguém sobrevive debaixo d'água a não ser os peixes. Nós não sobrevivemos debaixo da água. Então, a sedução, né, das águas, do espelho d'água, é a parte mais traiçoeira do elemento água. Como todos os outros, o fogo, o ar, todos têm o seu perigo. E essa é a parte assim. Porém, nós não vivemos sem a água. Então, os filhos de Oxum são extremamente necessários. E aqui temos a representatividade de Obaluaê, o dono da terra. A terra que recebe os mortos, a terra que é o planeta Terra, que é a vida, que é a força, que regada com as águas de Oxum se transforma em vida. É a terra que traz também as doenças e as curas. Então o Obaluaê, ele é o dono, o rei, o dono da terra. As pessoas de Obaluaê costumam ser mais céticas, ter mais o pé na terra. É um orixá muito velho, então ele tem as coisas mais tradicionais das pessoas mais velhas, mais antigas. É o orixá que também dos cachorros. Ogum também é muito ligado aos cachorros, mas ele é muito vinculado aos animais, os cachorros, tudo. Então, a terra é Obaluaê. É onde nós podemos nos curar, é onde a gente vai terminar. Do pó viestes ao pó voltarás, e ele é um orixá muito, muito fácil. Ele é coberto com as palhas, né, a representação dele, porque seria que ele teria nascido com chagas, e a mãe, Nanã, não temia a doença, não entendia, não gostava, tinha medo, e deixou ele num lugar como esse aqui, na beira das águas, e Iemanjá viu aquela criança chorando, tratou ele, usou das forças da areia do mar, estourou a pipoca com o dendê e tratou ele, as suas feridas, e o dendê impregnou na sua pele e o fazia brilhar tanto que ele refletia o sol. E o Baluaê é a terra que recebe o sol, ele é o próprio sol. E aí ele se cobria de palha. Quando ele melhorou, achavam que ele se cobria para cobrir as chagas, né, as cicatrizes, mas na verdade ele se cobria porque o brilho dele era tão intenso que poderia cegar as pessoas que olhassem a ele. E também falando daqui, dessa região, junto da terra, nós temos a garoa fina que molha a terra e que forma o barro. O barro é o elemento de Nanã. Nanã Murquê, a mãe de Obaluaê, a mãe de Oxumaré, uma das mais velhas dos orixás, considerada feiticeira dos orixás, conhecedora de todos os feitiços e a dona da vida e da morte. A terra que, molhada com a garoa, vira o barro, que molda a vida, que sempre volta para a terra. Então,
Nanã, ela tem a força da vida e da morte. Ela seria o começo, o meio e o fim. E a eternidade, né? O ciclo da vida, sempre voltando para se renovar. Então, as forças de Nanã é muito grande e o culto a Nanã é tão importante e tão sério que o máximo de respeito que você está tendo ao lidar com o Orixá Nanã já é o mínimo que você está fazendo, porque trata-se da dona da vida e da morte. E é um orixá muito respeitado, muito adorado. E ela tem o arquétipo de sempre das pessoas mais velhas, sempre da sabedoria, sempre das pessoas mais sistemáticas, elas são mais fechadas, né? Elas são mais bem aquela questão de vó, bisavó mesmo assim. Então tem toda essa coisa. E os segredos, a sabedoria dos feitiços, das rezadeiras, são muito importantes. Nanã. Nanã também é outro orixá que não é adepto a pegar a cabeça masculina. Sempre vai ser filhas de Nanã. Dificilmente ou praticamente impossível filhos de Nanã por causa disso. E Nanã, tudo dela é ligado ao barro. Nanã não tem uma boa convivência com o ferro de Ogum. Então, onde tem Ogum, não dá para ter Nanã. Por quê? Porque o barro de Nanã enferruja o ferro de Ogum e anula os poderes de Ogum. Então, tudo de Nanã é feito entalhado com o barro, ou cortado, ou coisa assim, qualquer coisa é feita com a madeira afiada. Não se usa ferro nem metal para cultuar Nanã. É uma, que a gente diz quando uma coisa não se dá, é uma quizila. Então, você quer irritar ou a coisa é se você colocar qualquer coisa de ferro para Nanã, que eles não se batem com isso. E Nanã também não gosta muito das doenças. No local de hospital, doença não. Ela é mais do cemitério, da terra, do velório, daquela coisa de recolher ali a vida. Mas as curas é mais ligada ao Obaluaê, não a ela. Foi dada ao seu filho. E a transformação de Oxumaré. São orixás muito antigos. E chegamos, claro, ao vento, o orixá dos ventos, a representação da liberdade. Ninguém consegue segurar o vento. Não tem uma caixa que segure o vento, nada que segure o vento. E esse orixá chama-se Inhansã. Inhansã é a deusa dos ventos, dos raios, dos trovões, das tempestades. Inhansã é responsável pelo movimento das ondas do mar. É com o vento de Inhansã que formam-se as ondas do mar. É o vento que passa entre as pedras e as árvores que cantam, né? O vento que canta, o assovio da força. Ele pode vir como uma brisa leve, te refrescar, super gostoso num dia quente, mas de repente pode virar um furacão e devastar tudo e derrubar tudo. Então, Inhansã é um orixá muito temperamental, é a força dos ventos, é a versão feminina de Ogum, que ela tem também desbravadora com a força da guerra, é um orixá guerreiro, o vento está representando em tudo, traz a curiosidade, o povo de Inhansã é muito curioso, descobre bastante coisas, e principalmente, como Inhansã ela consegue envolver a tudo, ela também tem os poderes de Xangô, porque o vento que passa entre as pedras formam os unidos das coisas. E Xangô só produz fogo quando está com Inhansã. Só consegue produzir o raio quando está junto com o vento. Então é muito importante porque Inhansã tem os poderes parecidos com os de Xangô. É um orixá muito poderoso, voluntarioso, não tem muito o que esconder, então é muito transparente. São pessoas que não conseguem conviver com a mentira, porque logo são pegas e são muito intensas. Falam na cara, tudo, e a questão da liberdade. E dizem que os filhos de Inhansã já nascem com um carimbinho de louco, né? Que sai porque ninguém segura. São pessoas mais indomáveis, tá? Muito ousadas, gostam de muita ousadia, são atrevidos como o vento, né? Entra em qualquer lugar e tem essa formação maravilhosa aí deste orixá poderoso que é Inhansã.
que é o vento que nos traz, que entra, que sopra dentro das nossas narinas. É muito importante. É a dona do movimento, por isso que toda a representatividade de dança tem muito a ver com Yansan, porque a gente costuma dizer que o vento faz tudo dançar, né? O vento move tudo para que tudo comece a dançar. Então, Yansan também protege muito a questão do movimento, a questão da dança, né? De tudo, né? O dançar tem a ver com o vento. E claro, né? Não poderia faltar de jeito nenhum, né? O princípio que nós estamos aqui, que é Iemanjá. Iemanjá, a rainha dos mares. O mar é como se fosse um outro planeta dentro do nosso planeta. Na verdade, o nosso planeta não deveria chamar Terra, deveria chamar planeta Água, por ter tanta água. Então, Iemanjá é a força dos mares. Iemanjá, ela é toda que ela liga todos os continentes. Então, Iemanjá também, ela carrega a transformação, ela carrega a força, ela carrega toda a ligação entre os continentes e entre os povos. Então ela é considerada a mãe dos orixás, porque os filhos que ela não criou, ela adotou, como os nossos continentes. Todos são ligados pelo mar. Todos estão ali juntos, agregados, junto com o mar. Então é muito importante que a gente pense sempre em Iemanjá como uma força divina, né? Um planeta divino, um lugar totalmente acolhedor, o mar. As características dela vão vir desde a parte mais calma, mais chorona, dizer, Iemanjá é chorona, os filhos de Iemanjá são chorão e tal. Não, na verdade, vai depender da qualidade. Se for uma baía onde não tem ondas, onde vai estar assim, você vai ter uma Iemanjá mais calma, mais blanda. Se for um tipo de Iemanjá, daquelas que bate na pedra ali, é o tipo Ogunté, que é a força de Iemanjá com as pedras de Xangô. O impacto do vento de Yansan, que empurra as ondas e que bate nas pedras de Xangô. Ou em alto mar, que bate nos cascos do navio, que seria o ferro de Ogum, o meio de transporte, né? Que representaria Ogum. E aqui, a força aqui, ó, muito grande, ó, dela batendo aqui nas pedras aqui. Sabe? Então é muito importante falar dos orixás e entendê-los como forças da natureza, não algo que vai estar te fazendo mal, que vai estar te fazendo alguma coisa de ruim, que vai estar contando contra você. É muito importante a gente entender que nós estamos lidando com forças existentes do mundo. Tudo isso que a gente vê forma Deus. Então não tem como não ser de Deus você cultuar os orixás, você está cultuando a vida. Orixá é vida. Orixá faz parte da sua vida. Orixá é o nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra é composto pelas energias e pelas forças dos orixás aqui que estão. Aí vocês perguntam, e Oxalá, o pai Oxalá? As grandes colinas. Lá no alto, as grandes colinas são dedicadas a Oxalá. E a areia do mar, geralmente a areia branca, aqui do mar, é a representatividade de Oxalá. Oxalá seria o pai maior, Oxalá seria a força divina. Então, o mar que lambe as areias de Oxalá é como se fosse a Iemanjá e Oxalá juntos aqui. E as grandes colinas, né? A subida, o altíssimo, a plenitude, né? O branco de Oxalá vem das areias brancas, né? Para a representatividade do branco de Oxalá, representado também pelo pai, pela criação, pela força. O povo de Oxalá é um povo teimoso que insiste muito ali, é muito bem colocado no que quer, dificilmente desvia seu caminho. E tem essa fusão, né, de Iemanjá com Oxalá, o pai e a mãe, a representatividade muito forte deles com os orixás, né, como pai e mãe dos orixás. Então eles são extremamente fortes. E o que Oxalá rege é a cabeça, o pensamento principalmente.
Xangô também é um orixá que rege cabeça, que seria um orixá que é rei, né? E Oxalá também, por ser o pai de todos, rege muito a questão mental, a força muito da mente, de utilizar da mente para as coisas. São as pessoas que carregam Oxalá, elas são pessoas extremamente meticulosas nos seus pensamentos. Tudo envolve muito pensar e insistir e fazer. E as filhas de Iemanjá, por serem as grandes matriarcas, elas falam com o dedinho ali, ó, na mão. Elas são sempre grandes professoras, acolhedoras, tratam pessoas, excelentes médicas, porque elas não têm medo de enfrentar doenças, de cuidar das pessoas, de acolher. As verdadeiras mães, zonas mesmo, são as filhas de Iemanjá. E claro, como sendo o mar que liga todos os continentes, sabe de todos os babadinhos. Então, as filhas de Iemanjá gosta, a língua da filha de Iemanjá é muito comprida como as ondas, então gosta de uma conversinha, de uma fofoca também. Mas são as pessoas mais humanas que tem para lidar com os outros, porque são as criadeiras mesmo. E é o mar, que é acolhedor, é uma das forças. É um dos orixás mais adorados no Brasil, é um dos orixás mais representativos, né? Principalmente na Umbanda. O culto a Iemanjá é muito grande, e no Candomblé também, porque o mar é extremamente grande, o mar é de uma força absurda. Então, tem essa popularidade dela, e ela ser mãe, né, da maioria dos orixás, e ter esse poder todo de abraçar o planeta Terra aí com a sua força. E Oxalá, nosso pai, né, também representado pelo Sol, outro orixá que tem a representatividade do Sol. Então, eu espero que vocês que tenha ficado bem claro o que são orixás, para que você não tenha medo, seja você de qualquer religião, entender sobre a cultura, sobre os mitos, né? Sobre a mitologia dos orixás, sobre o significado deles, é muito bonito. Então ver que uma cultura, que é algo cultural e milenar, ele só tem a agregar, ele não tem a te atrapalhar. Né? E não é demoníaco como as pessoas passam. Então é muita pobreza quando a gente vê. Às vezes você vê um despacho, uma coisa assim, uma coisa assim, aí, sabe, influi outra coisa, a gente não sabe o que é, então a gente tende a ter medo, a ter preconceito, a fazer mau juízo disso, quando na verdade é apenas algo tão importante, é você investigar antes de tirar as suas conclusões, e principalmente conclusões erradas sobre isso. E aí, falando de Oxalá, olha, não existe coisa mais bonita do que esse cenário agora para demonstrar o que são os orixás. A vida na Terra, o sol, o ar, as nuvens, as matas, as montanhas, o mar, a areia, a terra, tudo isso é um pedacinho de um orixá. Essa fusão incrível que vocês estão vendo aqui. É esse sol, esse entardecer. Então, muito axé a todos vocês. Saravá para quem é de Saravá. E amém para quem é de amém. E principalmente, gente, tirem o preconceito da cabeça. Tirem o véu do preconceito da vida de vocês. Vocês vão ser pessoas muito mais felizes, pessoas que vão agregar muito conhecimento, principalmente, que é o que mais nós precisamos agora na nossa vida. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho mais sobre o que é os orixás. Depois eu vou falar para vocês em outros vídeos sobre incorporação, sobre os guias, que não são orixás. Guias são espíritos que já viveram na Terra. Orixás são deuses da natureza, são elementos da natureza, a força dos elementos da natureza. Já os guias, a incorporação, com Preto Velho, com outras linhagens, já é outra história. Claro que existem muito mais orixás do que o que eu falei para vocês, né? E principalmente muitos que não são nem cultuados no Brasil. Mas fica para próximos vídeos. Deixa aí o seu comentário, deixa a sua pergunta.
Principalmente, comente, compartilhe, vamos fazer o nosso canal crescer. Eu seguro sua mão, você segura a minha e a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo. No nosso Palavra de Amigo. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!